Fala galera, tudo bem? Esse é o Estogel, sou o professor Horácio Ferraz e a nossa aula hoje sobre agropecuária mundial, agropecuária no mundo, tratando então o avanço da agricultura, os modelos agrícolas do mundo, um assunto extremamente importante para o seu vestibular. Pegue um papel, uma caneta, anote. A agricultura e a domesticação de animais são atividades econômicas humanas extremamente antigas, né? Remontam aí às primeiras civilizações, Egito, Mesopotâmia, Índia, China, as civilizações pré-colombianas aqui no continente americano, né? Maias, astecas, incas, já como grandes agricultores, já estabeleciam técnicas de cultivo extremamente importantes, e uma agricultura que nós chamamos então de arcaica, né? Uma agricultura sem nenhum tipo de tecnologia, mas que contou sim com múltiplas capacidades dos variados grupos humanos da antiguidade, né? Os mesopotâmicos, os egípcios, grandes agricultores. Nós temos também os árabes, né, herdando aí muito da cultura helenística do período macedônico, e essa cultura árabe também ela vai para o sul da Europa, no Mediterrâneo, e a agricultura mundial ela vai se estabelecendo e se desenvolvendo do ano 3000, do ano 4000 a.C. até mais ou menos o ano 1000 depois de Cristo, da nossa era, que seria um período que nós caracterizamos como primeira revolução agrícola, né? Quando, em especial no continente europeu, no sul da Europa e na Europa ocidental, as planícies centrais começam a produzir muito mais alimentos do que produziram todo o período anterior. Essa produção baseada no sistema de 3 campos, né? Um sistema de pousio, né? De descanso da terra, mais áreas cultiváveis, florestas vão sendo derrubadas, e aí é importante você lembrar da questão ambiental, do porquê que hoje grande parte das áreas de florestas do mundo foram completamente destruídas, arrancadas, principalmente pela produção primária, né, de alimentos e extrativismo em geral. Por volta do ano 1000, baixa Idade Média, nós temos um aumento da produção justamente através do aprimoramento das técnicas agrícolas e também do sistema aí de moagem dos grãos, né? Existe um grande avanço, um grande impulso tecnológico por volta do ano 1000, e esse avanço ele vai caminhando, né? E ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, vão permitindo ao continente europeu, aos principais países, principais potências europeias, um acúmulo de capitais extremamente importante. E através desse acúmulo que a Inglaterra se torna pioneira na Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, final do século XVIII, né, 1780, 1800 em diante, nós temos então o conceito de agricultura moderna, que é aquela agricultura que já utiliza máquinas, né? Tem uma intensa mecanização, produção em escala global, batendo na teoria malthusiana, né, de Malthus, do século XIX, que dizia que a fome, a pobreza, a miséria eram relacionadas à questão de que a população humana sempre cresce mais do que a produção de alimentos. E nós vimos que a partir do século XIX isso não se sustentou, porque do século XIX em diante a produção de alimentos ela se tornou cada vez maior, cada vez mais planetária, e hoje, né, no século XXI, nós temos produtos agrícolas e pecuários transicionados de países, de blocos econômicos com fluxos, né, muito rápidos, muito intensos, e o sistema de commodities, né, que seria esse sistema de venda de produtos primários, né, ligados à agropecuária e à mineração, né, o extrativismo mineral e vegetal. Nós temos o conceito, então, de agricultura moderna, que é aquela extremamente mecanizada, com alta tecnologia, alta produtividade, mas que fecha empregos, né? Reduz empregos. E temos o conceito de agricultura extensiva, tradicional, com baixa produtividade, com técnicas rudimentares, sem emprego de tecnologia, sem incentivos do governo, sem incentivos bancários, né, financeiros, etc. e tal, que vão ter muita mão de obra por conta disso e pouca produtividade. A agricultura familiar, ela existe em todos os continentes do mundo, né? Uma agricultura voltada ao abastecimento interno. Quando você ouve falar de agricultura familiar, você já precisa imaginar que é uma agricultura também muito limitada, com poucos recursos tecnológicos,
e ela basicamente abastece as próprias famílias, as próprias regiões onde esses gêneros são cultivados, né? Nós temos arroz, feijão, milho, mandioca, batata como produtos principais aí da agricultura familiar. No caso da Ásia, né, da Índia, dos países do sul da Ásia, nós temos a risicultura, o arroz, né, extremamente importante, as regiões que mais produzem arroz no mundo, e na África, né, em outras regiões da Ásia também a agricultura familiar é presente basicamente em todos os lugares. Quando nós falamos de agricultura nos países desenvolvidos, né, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, Japão, nós temos sempre uma agricultura marcada pelo emprego de muita tecnologia, né? Uma agropecuária intensiva, na grande maioria das vezes, muito mecanizada, com subsídios, né, governamentais, porque esses continentes eles buscam se proteger da concorrência internacional e são países extremamente desenvolvidos, com pouca concentração de terras. Nós temos fazendas, lotes médios e pequenos, né? Então nós temos uma produtividade muito maior nos países de primeiro mundo, nos países desenvolvidos do capitalismo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema de agricultura comercial, que é o que está muito na moda hoje, é o sistema de plantation, né, que é algo que nós herdamos do período colonial, desde a chegada dos europeus na América, na Ásia, na África, o sistema de monocultura, né, uma especialização da produção voltada a um mercado específico, seja a cana-de-açúcar, seja o café, seja o algodão, né? E com a Revolução Verde, que você precisa entender como um avanço extremamente rápido da tecnologia agrícola, com fertilizantes, pesticidas, sementes transgênicas, né, geneticamente modificadas, um aumento muito grande da produção mundial. Que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que aumenta a produção de alimentos no mundo, a fome que tinha sido controlada no final da década de 80, né, até o final de 80 para 90, ela foi novamente subindo aí de 700, 800 milhões de pessoas passando fome no mundo, e em 2008, né, que é considerado o ano da fome, a fome alcançou 1 bilhão de seres humanos na Terra, mostrando que maior produção de alimentos e fome no mundo estão cada vez mais desvinculadas, né? A fome não está ligada em si com a maior produção de alimentos, mas com a distribuição mais equitativa da renda, né? Com as pessoas, com os trabalhadores no mundo tendo um salário digno, tendo oportunidade de trabalho e salário digno. Então a fome mundial hoje é um grande problema, mesmo com tanta tecnologia, né? Nós falando um pouquinho então sobre a Revolução Verde, continuando, né? Fertilização, transgênicos, correção do solo, né? Solos que antigamente eram incapazes de produzir gêneros agrícolas, hoje com tecnologia, com produtos químicos, você consegue corrigi-los, como o caso do centro-oeste brasileiro, né? Das regiões do centro-oeste do Brasil, que são sólidos ácidos, né? Com pH elevado e que são corrigidos com calcário, e através da correção do solo você consegue uma produção interessante. Falando então, entre 89 e 2004, nós tivemos, com a Revolução Verde, também um avanço da intoxicação e das mortes por contaminação de produtos químicos, fertilizantes, pesticidas, né? Aproximadamente 1 milhão de intoxicações e 6 mil mortes, é o que diz a Organização Mundial da Saúde, relacionados ao uso de fertilizantes, pesticidas e agrotóxicos. Falando um pouquinho sobre o século XX. O século XX é um século extremamente importante, nós entramos da segunda para a terceira revolução industrial, nós vemos um aumento gradativo dos setores secundário, né, industrial, e setor terciário, que seria o setor de serviços. Então nós temos os países de industrialização clássica, os países centrais do capitalismo, Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos, demandando muita tecnologia, mas nós temos os países subdesenvolvidos, né, os países em desenvolvimento, dependendo muito do setor primário, né, com muita dependência tecnológica, financeira, e dependendo quase que exclusivamente do setor de exportação de matéria-prima, de alimentos, etc. e tal.
A revolução técnico-científico-informacional fez os países ricos grandes potências tecnológicas, ao mesmo tempo em que fez os países em desenvolvimento países dependentes do setor primário. Nós temos, então, países extremamente frágeis, né, economias extremamente frágeis. Exemplo disso é o Brasil nos dias atuais. O governo Lula, né, até mais ou menos o período de 2010, 2011, as commodities brasileiras, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, os minérios, né, o ferro, estavam extremamente valorizados e o Brasil alcançou um nível econômico muito grande, o seu PIB cresceu muito durante os anos 2000 e a partir de 2013 houve uma queda, né, houve uma crise aí dos preços das commodities brasileiras que trouxe o Brasil para essa crise que o Brasil enfrenta hoje. Então é importante você entender que depender somente de setor primário é um grande risco, principalmente para um país tão grande, com uma economia tão extensa quanto a do Brasil. Brasil e Estados Unidos são grandes potências agrícolas, né? É incrível enxergar que os Estados Unidos, como a maior potência industrial do mundo, maior economia mundial, maiores consumidores de alimentos do mundo, são também os maiores produtores de alimentos do mundo, né? Aproveitando-se das terras agricultáveis, clima favorável, recursos tecnológicos, investimentos em tecnologia e produção em escala mundial. Esses países se especializaram, principalmente na soja, no milho, na cana-de-açúcar, né? A agropecuária comercial baseada no sistema de commodities, né? Com a soja, o milho, o trigo, o café, a cana-de-açúcar, o cacau e a carne, né? Um importante produto brasileiro. Esse sistema é baseado nos latifúndios, né? O Brasil é um dos países campeões em latifúndios, né? Desde os períodos coloniais, o Brasil tem uma concentração fundiária muito extensa, ou seja, muitas terras nas mãos de poucas pessoas e essas terras quase sempre improdutivas, sendo usadas para especulação imobiliária e outros fatores não produtivos, né? E as áreas produtoras, elas são áreas extensas que produzem um único produto especializado em forma intensiva, ou seja, com um emprego de muita tecnologia, com elevado grau de mecanização. Só para se ter uma ideia, no ano de 2011, só os Estados Unidos da América e o Brasil produziram 62% da soja mundial. E eles representam tranquilamente, os dois países, 50% da produção de soja no mundo. Em 2011, o trigo, né, foi mais produzido por China, Índia e Rússia, os maiores produtores de trigo, né, e o milho sendo liderados aí por Estados Unidos, China e Brasil. A América Latina, o Brasil é primeiro lugar em vários produtos, né, como soja, milho, cana-de-açúcar, né, e a carne. E é muito importante você entender que essa dependência toda faz o Brasil se reprimarizar economicamente, né? O Brasil que se desenvolveu, que teve vamos dizer assim, alguns polos industriais desenvolvidos a partir do governo Vargas, governo Juscelino Kubitschek, até mais ou meados da ditadura militar, o Brasil alcançou um nível de industrialização significativo, né, com a chegada das multinacionais. Da década de 90 para cá, o Brasil volta a se reprimarizar, a depender quase que exclusivamente do setor primário, do setor agropecuário, extrativista mineral, para manter a sua balança comercial favorável. A Argentina, na América Latina, é uma potência, né, porque possui um relevo e um clima extremamente favorável, né, um clima subtropical, com pradarias, com relevo plano, né, com gramíneas, né? Então, assim, para a pecuária e para a agricultura, a Argentina encontra realmente características naturais extremamente positivas, né? Então, a pecuária bovina, a cultura extensiva de grãos, trigo, soja e milho, trazendo aí a importância dos argentinos para a produção agropecuária mundial. O Peru, o México e a América Central são especialistas em produtos tropicais, né? Herdando um histórico colonial dos períodos coloniais, com a cana-de-açúcar, com o cacau e o café, frutas, etc. e tal. Os Estados Unidos são uma potência industrial, então, obviamente, eles investem muito em tecnologia e também, por ser um país extremamente extenso, as suas pradarias centrais, né, suas planícies centrais, terras férteis, um clima favorável para a produção de trigo e soja, que são exportados em escala global.
Subsídios governamentais. O governo norte-americano é um governo protecionista, na grande maioria das vezes, e investe nos seus produtores locais para reduzir o custo, né, da produção e, obviamente, dos produtos, podendo, então, se beneficiar, não tendo que depender de outros países para alguns produtos. Essa é uma disputa também na Organização Mundial do Comércio, porque quando se trata dos produtos produzidos por eles, tecnologia, informação e outros, eles são extremamente agressivos e protecionistas. Quando trata-se de comprar produtos primários de países pobres, eles também acabam se protegendo. Isso prejudica muito os países que dependem da exportação de gêneros agrícolas de produção primária, né? São os maiores consumidores mundiais de alimento. A Europa, extremamente importante, né? Ela tem uma agricultura intensiva, pecuária intensiva e a agricultura mediterrânea, né? Com a cultura extensiva de cereais. O sul, né, no Mediterrâneo, larga a produção aí de uva e vinhos, né? Países do Mediterrâneo, Itália, sul da Espanha, né? França, Portugal, esses países são extremamente importantes. A agricultura mediterrânea é extremamente importante. E mesmo nas cadeias montanhosas, dos Alpes, Pirineus, Cárpatos, né, nós temos algumas planícies que são utilizadas com a agricultura extremamente mecanizada e uma pecuária intensiva, o setor de laticínios, né? Então, vejam que os europeus aproveitam-se de todos os seus recursos naturais, empregando muita tecnologia. A concentração de terras na Europa não prejudica a agricultura do país, porque são médias e pequenas propriedades. Então, pequenos e médios produtores com incentivo do governo, com muita tecnologia, conseguem produzir muito com uma qualidade muito alta, né? Nós temos aqui as tecnologias, falando um pouquinho das tecnologias da Europa, né? Extremamente modernas, produção de trigo e leite. Falando um pouquinho do leste europeu, que já foi palco de regimes socialistas, economias planificadas, né? A Ucrânia e a Rússia possuem pradarias com solos extremamente férteis, né? O solo de Chernozion, com a produção de cereais e algodão, esse solo é extremamente produtivo, né? E falando de outro continente, saindo da Europa, indo para a Oceania, nós temos as duas grandes potências da Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia, com climas tropicais e subtropicais, então possuem condições climáticas e solos extremamente favoráveis, pecuária intensiva e extensiva nos dois países. No caso da pecuária extensiva, o caso é mais ligado à Austrália, né, por conta do seu território. Nós temos a Austrália e a Nova Zelândia, em especial a Austrália, exportando esses produtos para todo o Sudeste Asiático e para o Japão, que é um país carente, né, de recursos naturais e matéria-prima. Então o Japão é um dos grandes consumidores da agricultura e pecuária australiana da Oceania. A Ásia e a África, né, historicamente regiões de exploração colonial, plantation, tem uma agropecuária comercial importante, com monocultura, sistema de plantation, né, sistema colonial, muito tempo que isso já é feito, e com a produção de cana-de-açúcar, tabaco, cacau, café, amendoim, palma, né, para óleos vegetais, e seringueiras, né, a produção de látex, de borracha natural. Falando, para terminar essa aula, um pouquinho sobre o rendimento da produção agropecuária. Para tudo isso que nós tratamos aqui nessa aula, é importante você entender que 70% da água mundial ela é utilizada na agricultura. E só isso já serve para preocupar a população mundial. Nós temos uma população com 7,5, né, 7,4 bilhões de habitantes, sabendo que 70% da água potável do mundo é disponibilizada para a agricultura. Com a Revolução Verde e a utilização de transgênicos, nós temos um consumo muito maior de água. É comprovado que as sementes transgênicas consomem até 5 vezes mais água do que as sementes orgânicas. Então isso pode trazer grandes implicações. Os fertilizantes e os agrotóxicos podem, além de contaminar o solo, os rios, né, os aquíferos, né, os lençóis freáticos, gerando áreas mortas, né, nas bacias, que vão desembocando nos oceanos e mares pelo mundo inteiro. Nós temos também a evolução de superpragas, né, de superpestes aí, que acabam se tornando imunes a esses produtos e acabam causando também um certo pânico na agricultura mundial.
A agricultura comercial, ela reduz empregos. Então, quanto mais tecnologia você tem, menos empregos. E se você está num país pobre, você não tem uma mão de obra qualificada, o que acaba gerando mais problemas ainda. Os impactos ambientais em áreas tropicais e subtropicais, as florestas, né? As pressões da agricultura e pecuária, em especial sobre as regiões florestais, é muito grande. O exemplo disso é o Brasil, né? O sul da Amazônia está sendo pressionado pela expansão da soja, do milho, da pecuária. E se essas florestas não receberem leis específicas que, de fato, criem parques e protejam esses biomas, certamente nós teremos no futuro desertos verdes, né? Áreas que já foram florestas e hoje apenas com alguns gêneros agrícolas ou algumas árvores, né, de madeira comercial, como é o caso do pinho, do eucalipto, que nós vemos na região sudeste e sul, que tomaram o lugar de grandes florestas e hoje estão criando aí vazios, né, desertos verdes, eliminando tanto a fauna quanto a flora, e isso muito prejudicial aí para o meio ambiente, para o ecossistema mundial. E no caso do Brasil, né, fica também a questão da reprimarização da economia. O Brasil volta a depender somente de produção primária. E é isso aí, espero que você tenha entendido a aula, agradeço pela sua atenção. Se você puder, se inscreva no canal e até a próxima aula. Valeu!